Ok, amigos, de volta com o nosso programa do SAID. Eu estou aqui desde o bloco passado conversando com o professor de economia da UFAC, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, João Correia. E quase senador também. Ele foi muito bem votado na eleição de 2010. Eu gosto sempre de destacar isso, porque o deputado João Correia foi uma das gratas surpresas da eleição de 2010. Apareceu como era um azarão e na última hora apareceu muito bem votado aqui na eleição de Rio Branco. Gastei R$25.000. Numa eleição disputadíssima para o Senado. Você ficou em terceiro lugar aqui em Rio Branco? Não, aqui em Rio Branco fiquei em terceiro lugar, mas no conjunto não, tá certo? Em algumas áreas, como o município de Capixaba... Mas aqui em Rio Branco, por exemplo, você derrotou Edivaldo Magalhães. Derrotei. Derrotei Edivaldo Magalhães. E gastei apenas R$25.000 em toda a minha campanha. Olha só, gente. E não tive apoio de muitas lideranças, digamos assim, raposas felpudas da oposição. Mas teve aquela história da greve de fome, que aquilo também ajudou pra caramba. Também. Eu não vou nem fazer, eu ia fazer o mexer agora, não vou nem fazer o mexer nesse bloco, porque ele já começou o bate-papo, e ele é danado, esse João Correia. Eu me lembro que você ficou acorrentado, não, João? Como é que foi a história? Não, fez no Palácio Rio Branco, numa tenda. Não, houve aquele problema na TV5. Na TV5. E aí eles fizeram uma fraude na fita, botaram para o mundo inteiro, já teve mais de 2 milhões de acessos. Da questão da briga. Aquele UFCzinho básico. E aí a doutora Denise Bonfim me negou um pedido de uma perícia, né? E aí eu ia ficar como mentiroso, que eu disse que tinha havido uma fraude. E aí não tive outro remédio que não. Como é que ficou aquela história? Eu falei, até prometi que a gente não ia falar esse assunto, porque o tempo não ia ser suficiente para tantos assuntos que eu tenho aqui com o João Correia. Como é que ficou aquela história da TV5 até hoje? Eu depois, o governo então e a justiça retroagiram, quer dizer, perceberam que ainda faltava quase um mês para a eleição, e se ficasse lá, de repente, a vaga de senador poderia ser realmente minha, né? Quer dizer, porque a população de Rio Branco é muito solidária e se espalhou pelo Acre todo, apesar de que eles pegaram e controlaram a imprensa, só que me deu espaço foi a TV Rio Branco, mas não jogou também no plano nacional. Então... Mas você admite que o fato te ajudou na campanha? Eu não sei, o nosso amigo Demóstenes na tentativa, eu não sei o que é que moveu o Demóstenes naquela situação, mas acho que ele acabou te ajudando na eleição. O fato é o seguinte, é que eu fiz a greve de fome, a justiça, então, voltou, o doutor Romário Divino, né, autorizou, então, a realização da perícia, a Polícia Federal fez a perícia, constatou que houve a fraude, tá certo? A fraude lá na fita, tá certo? E aí eu entrei na justiça no primeiro semestre de 2011 e até agora o processo ainda não foi instruído. Então o processo está correndo? Não, ele está parado. O advogado da TV era o Florindo Pores, da OAB. Aí você pega o governador, a OAB, enfim... Mas o Florindo Pores tem poder de travar um processo assim? Bom, o fato é que o processo ainda não andou nada, entendeu? Ainda não fui chamado para... O processo está lá paralisado. Nesse processo, João, você questiona o quê? Você pede o quê? Você reclama o quê? Eu quero reposição, indenização, primeiro de condenar a patuscada, né, a fraude que a TV fez junto com esse povo todo, de fraudar uma fita com a comprovação do laudo da Polícia Federal, que reconheceu que a fita foi fraudada, foi editada, etc. e tal e tal. E segundo, eu estou pedindo indenização, quer dizer, indenização por essa fraude, por essa barbárie que foi cometida, né? Qual o valor que você pede de indenização? Não é, nós não estabelecemos valores, enfim. E aí só que o processo está dormitando aí nas gavetas há muito tempo. Espero que, quem sabe, depois dessa entrevista, ele dê uma andadinha. Ou não. Ou então tarde cada vez mais. Ou ainda fique mais pregado, né? Depois que você disse aqui, pode ser que a coisa piore cada vez. Enfim, vamos seguir. Porque a ideia dessa entrevista, gente, aqui com o ex-deputado João Correia, é fazer uma avaliação da derrota. Ele está rindo aqui. Ele veio aqui para fazer uma avaliação da derrota da oposição. Só que toda essa derrota começa, inclusive, com aquela briga danada, aquele UFC lá e tal, dele com o jornalista Demóstenes Nascimento, e que veio, e aí a coisa veio até a eleição de 2012, quando ele se coloca, João Correia, como pré-candidato a prefeito, João, pelo PMDB. E essa coisa de ter sido preterida a sua candidatura, até hoje você não engoliu, né? Não, de ter sido trocado pelo Fernando Melo. Não é aquela velha história.
Eu não quero... Quando você viu o Fernando Melo chegar assim, num distante terceiro... Distante, bota distante nisso, hein? Um distante terceiro lugar na disputa do ano passado, você ficou com a alma lavada? Não, não. Você comemorou? Não. Não, sabe por quê? Por duas razões. Primeiro que eu votei nele. Né? Votei, não tem como. Se eu voto, tu já imaginou, Said? Se eu voto em alguém, no Bocalon, em qualquer Você outro... poderia ter votado. Você como, Não, já que você foi preterido no PMDB, você poderia ter votado no Bocalon. Mas aí o seguinte, eu não sou uma pessoa, eu não acredito, por exemplo, eu não tenho assim, como é que se diz assim, espiritismo, tá? Eu sou uma pessoa muito racional, tento ser racional, mas eu ficava imaginando se meu pai soubesse disso, de eu votar fora do PMDB, o que ele ia dizer? Porque eu sou do PMDB, as pessoas do PMDB têm que compreender isso. É que eu vi meu pai, quando eu era criança, fazendo campanha, arrecadando recursos. Você traz o PMDB no lá, sangue. Lá para o Zé Augusto de Araújo. Eu não tenho nada que ver com o pessoal do PMDB de Rio Branco e tal. Eu tenho que ver com o PMDB de Cruzeiro do Sul do meu pai. Então é por isso que eu falo com essa convicção. Com essa paixão. Com essa paixão. A política é muito paixão, né? Quer dizer, eu não sou supersticioso, mas eu imaginei que se eu votasse fora do PMDB, o 15 estando lá, o meu pai ia ficar muito estrebuchar dentro do túmulo. Tá certo? Então o que acontece? E me coloquei à disposição. Depois eu fui vetado no segundo turno. As pessoas me vetaram com medo de contrariar os esquemas já, os acordos para... Vetado como? Para aparecer na campanha do Bocalon no segundo turno? Sim, do segundo turno. O Normando me pediu para eu colocar... Eu moro ali no QG, ali perto do Bola Preta. Bola Preta não, ali do... O posto Romeu Delilo. Posto Romeu Delilo. Do lado. E ali é um lugar muito bom que passa muita gente. O Normando me pediu para colocar uma propaganda do Bocalon lá. Eu digo, não, aqui no primeiro turno não. Você pode colocar no segundo se ele for. Aí você pode colocar tranquilamente. E depois fiquei implorando umas 15 vezes para ver se eles colocavam lá, mas eles já não tinham mais interesse. Quem poderia ter colocado lá seria o 15. O 15 foi para a rua. Ele foi meio capenga, sabe, meio aleijado, meio fanho. O 15 foi fanho, mas foi o 15 para a rua. Foi capenga, aleijado, fanho? Fanho. Por quê, Ou seja, porque o Fernando Melo não tinha, isso eu disse, ele não tinha como passar credibilidade para a sociedade que ele, de fato, era um homem de oposição, porque ele tinha... Muito recente. Na eleição passada, ele tinha criticado veementemente a memória do eleitor, ele ainda era petista. Sim, o povo não é idiota. Eu tentei dizer isso muitas vezes. Então, como eu disse isso, como eu não engoli isso, ninguém me deve nada, eu não tenho ressentimento de ninguém. Não quero minha filha para casar com nenhum deles, você está entendendo? Tenho muitos amigos na direção do PMDB, especialmente dentre os mais simples, mais humildes. E vou continuar sendo o que sempre fui. Claro, expressando as minhas ideias, minhas propostas. Inclusive, agora, João, acabei de lançar o meu nome. Vamos já falar sobre isso, para o governo do Estado em 2014. Isso. Quando eu falei agora há pouco, no distante terceiro lugar, eu mesmo, fiquei abismado com a distância do Bocalon do Fernando Melo para o segundo colocado, que era o Marcos Alexandre, né? Quem chegou em primeiro foi quem? Foi o Alexandre, depois... Eu nem lembro quem chegou em primeiro lugar. Você diz, foi primeiro Marcos turno. Alexandre, Bocalon. Mas aí o Fernando Melo apareceu muito distante, eu quero entender isso. Né? E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, você imaginava que ele ia ficar tão distante do segundo colocado? Eu imaginava que ele ia ter dificuldades por duas razões. Por essa, de não ter, digamos assim, a credibilidade diante da sociedade, diante dos eleitores. Mas eu vou aqui defender uma tese que a oposição não gosta que eu fale, mas eu vou falar, tá certo? Que é o seguinte... A votação do Fernando Melo e dos demais membros da oposição foi fundamental para levar a eleição para o segundo turno. Fundamental. Se tivéssemos apenas dois candidatos, um da situação e um da oposição... O governo ganharia no primeiro turno. O governo ganharia no primeiro turno. Mas é que o desempenho do Fernando Melo foi muito abaixo. Sim, mas foi um desempenho suficiente, por quê? Porque grande parte do PMDB, a maior parte dos votos do PMDB foram para o Bocalon. Porque não viram... O voto útil, né? O voto útil. Não viram no Fernando Melo essa perspectiva dessa credibilidade. Só que os votos do Fernando Melo, somando com um dos demais membros da oposição, forçaram o segundo turno, o que não tinha havido 4 anos antes. A prefeitura... Você lembra que o Angelim, o prefeito Angelim, ganhou no primeiro turno? Nas duas disputas que ele enfrentou. Então, nesta
o Marcos Alexandre teve que disputar o segundo turno. O governo, com todo o peso do governo, com toda a estrutura, com tudo, eles tiveram que disputar um segundo turno. Ainda antes de avançar para o próximo assunto, e ainda analisando os números do PMDB, ou o desempenho fraco do PMDB na eleição de 2012, com Fernando Melo, João Corrêa, é preciso analisar também esse desempenho linkado com a presença, a participação. Às vezes, tinha momentos que o Petecão parecia até mais do que o próprio candidato a prefeito. E o certo é que o Petecão, não só em Rio Branco, mas também no interior todo, quem estava aliado a ele não ganhou. Nem a irmã dele, nem o Montana, ninguém ganhou, nem a candidata a prefeito em Tarauacá, reeleição inclusive, a Marilete, ninguém ganhou. Quer dizer, nenhum dos candidatos apoiados pelo Petecão ganhou em 2012. Isso te deixou de alma lavada? Não. Eu não consigo, Said. Eu não consigo odiar. Primeiro ato. Mas você também não ama o Petecão, você já deixou bem claro isso aqui. Eu não tenho absolutamente nada contra ele. Eu apenas reagi ao que ele falou. E aí, como eu reagi, ele voltou a carga, eu voltei a colocar, eu já fiquei satisfeito. Eu não tenho absolutamente nada contra o Petecão e contra ninguém. No entanto, eu prefiro construir, eu prefiro amar do que odiar. Agora, as pessoas que machucam, que a gente fica com medo, problemas de caráter, problema de egolatria Resumindo, João, como é que você avalia o desempenho do Petecão em 2012? Nenhum candidato apoiado por ele ganhou. Eu acho que a oposição tem uma ambiguidade. A oposição é Dilma Rousseff em Brasília e é anti-Viana no Acre. Isso é uma ambiguidade enorme. Essa aí foi uma charada matada enorme. Muito oportunamente. Tá porque certo? Flaviano Melo é do PMDB, então, e o PMDB é situação em Brasília. Enorme, Gladson, né? PP, é situação em Brasília. Acho que só não o Márcio Bittar e o PSDB. Que não sei também, eu não tenho visto. Eu também não vejo essas grandes, tá certo? Atuações de oposição. Não vejo. Tá certo? Então o senhor está dizendo aqui que as lideranças da oposição fazem jogo duplo. Eu estou dizendo que a oposição, ela é ambígua. Ela lá em Brasília, ela é Dilma, de Malicuia, e aqui ela é anti-Viana. Ora, mesmo o seu partido. Tá certo? Ora, mesmo o seu partido. Como é que se pode... Peguemos aqui uma questão do horário. Por que você acha que o horário ainda não voltou? É porque a oposição vai trombar com a Dilma? Não vai. Porque ela é Dilma, a oposição é Dilma. A oposição do Acre é Dilma. É Dilma. Tá certo? Então o horário não voltou por isso. E aí vamos fazer justiça ao Flaviano Melo, que foi um deputado competente, ele colocou isso. Eu sei como é que é difícil, ele navegou com muita eficiência, com muita competência, colocou para ser julgado aqui, o presidente do tribunal adiou do primeiro para o segundo turno, o nosso conterrâneo Arquilaudo Castro Melo, tá certo? E você vê 57% da população, quase 2/3 do povo do Acre votou. Mas essa história do fuso horário, todo mundo, a própria Frente Popular reconhece que eles estavam muito mais preocupados em garantir a eleição que quase foi perdida para o Tião Viana do que se preocupar com o fuso horário. Então, a própria Frente Popular reconhece isso. O fuso não voltou por conta disso, porque os caras são Dilma, e quem inventou foi a Dilma. Quem trocou o horário num golpe de mão foi o Lula com o atual governador do Acre. A Bert, etc. E a Dilma foi quem vetou a aplicação do resultado do referendo. Então esse é o grande problema. Então eu acho que há essa ambiguidade, tá? Quer dizer, e a população percebe isso. Agora, João, você é um cara inteligentíssimo. Que não diga isso. Que na última pergunta que eu fiz sobre o desempenho do Petecão, você fugiu bacana aqui da resposta. Faz com que... Isso significa que vocês podem juntar os trapos na eleição de 2014, você e Petecão? Mas para mim não tem nenhum tipo de problema. Foi levantada a bandeira da paz? Mas não tem que. Só se faz paz entre inimigos, como dizia o Shimon Peres. Eu não me considero inimigo de ninguém na política do Acre. Do governador Tião Viana, da Frente Popular, eu sou adversário. Eles me tratam como inimigo. Mas eu não os trato como inimigo. E esses boatos que rolam, João, de que você teria recebido um afago do governo e que agora estaria fazendo um discurso que é mais contra a oposição e mais a favor do governo, isso tem fundamento, não tem? Como é que é? Isso é conversa de bêbado para delegado. Conversa de bêbado para delegado. É para quem não tem o que dizer. Porque você sabe que as pessoas que não têm honra, que não têm caráter, adoram quando ofendem, né, o caráter dos outros, a honra dos outros. Não, isso não tem... Quer dizer, agora que eu sou avô, eu vou querer continuar com a minha trajetória de oposição. A não ser que eu consiga
o poder para melhorar a vida das pessoas, dos seres humanos, para colocar o Acre na trilha do desenvolvimento que o país está tendo. Enfim, há uma série de anúncios que a gente tem que fazer. Mas eu não tenho... A minha relação com a Frente Popular é muito clara. Foi dito, o senador Petecão disse... Peraí, dá um pouquinho. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Não, mas a gente vai continuar. Quero fazer uma pausa exatamente para te perguntar se você pode continuar mais um tempinho com a gente, porque tem um monte de assunto que eu quero conversar com você. Podemos continuar? Mas posso então mesmo? toma água, Assis, roda a vinheta, vamos para o intervalo e a gente continua daqui a pouquinho.